Comecei, né? Oh, boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais uma Conferência da Paz. Hoje estamos aqui direto, né? Vindo da live lá com o Hélio, com o Jordelei e o resto do pessoal todo vão estar aqui conosco na conferência de hoje. Que bom, né? Acredito que vocês deviam estar com saudade deles. Eu estava com saudade deles aqui na conferência, porque acabam sendo bastante produtivas, o assunto vai, cresce e todos complementam com o seu ponto de vista, nos dando um overview mais completo. Agradecendo muito a tua presença, a tua companhia. Milena Pulese está aqui conosco no chat. Espero que vocês gostem desta conferência especial de hoje. O Hélio, pessoal, tem coisas a nos dizer. O Hélio vai, a princípio, né, viajar. Talvez ele conte, talvez ele não conte. Olha, ele tá me ouvindo lá, ó. O áudio deles ainda não está aberto, mas logo, logo a gente vai conversar com eles. Então sejam todos muito bem-vindos. Enfim, também hoje só Deus sabe aonde vão chegar os nossos assuntos, né? Então acho que vai para além daquela galáxia. Muito bem, então vamos fazer Eu contato sou algum com os anjo aí, nossos todo mundo membros de caladinho. vídeo. Vamos ver o que eles estão aprontando. Dona Miriam, a gente falou demais agora na hora anterior. Aí aqui a gente está tentando dar um tempo pro Gogó. Vou ter que fazer mais essas lives com o Jorge, com o Cris. Eu falava sozinho também, porque às vezes na meditação mundial, né, não é suficiente. Divide ali com todo mundo. Olá, pessoal! Agora sejam muito bem-vindos à nossa Conferência da Paz para os nossos queridos membros. Olha quem está aqui, se não é o Hélio Marmelho, Marshmallow. Eu tenho saudade da Conferência da Paz. É verdade. Hélio, porque não volta? Ué, estou aqui, né? Mas terça-feira que vem estarei também. Então, certo. Já... Que ótimo! Maravilha, Hélio, maravilha. Que bom. E o Jordelei também está aqui conosco hoje. Digo, me refiro a eles de início porque são raridades aqui, né, atualmente. Né, Jorge? É que se a gente aparecer demais, as pessoas enjoam. Então, aí não dá. Mas não, é muita coisa. Eu já pedi pro Pavo para poder ficar um pouquinho só, porque meus filhos estão aprontando em algum lugar. Eu digo, não, Jordelei, nada, tem que gravar, tem que fazer live, tem que transmitir, não pode ter horas livres, que nem o mentor Equinaz, né, que não te deixa ter férias. Mas eu agradeço demais, é sempre bom estar com vocês, é bom demais mesmo, e não tem, tudo que eu falar parece que eu vou estar adulando vocês, mas não é de coração mesmo. Isso aí deixa que a minha mãe faz. Pessoal, dando a boa noite também para o Cris Kits. Muito bem-vindo, Cris. Obrigado sempre. Boa noite a todos. Jorge e Hélio por estarem de volta à Conferência da Paz. Muito obrigado. É sempre uma honra poder participar da conferência e também faço as minhas palavras as do Jorge. É realmente muito bom mesmo. É uma dádiva, realmente, participar com todos vocês. Uma dádiva. Essa é uma frase que o Cris usa bastante e realmente, né? Uma dádiva. É uma palavra muito significativa. É uma dádiva mesmo. Miriam, eu te vi por aqui. Eu tô aqui. Não? Eu tirei o roupão, Miriam, pra vir. Quase que eu disse, vou ficar que nem a Miriam hoje, mas só porque eu tô de âncora. Eu debaixo dos pés, que eu tô morrendo de frio e eu já sou uma senhora idosa, como o Jordelei falou aí, Dona Miriam, eu adorei o Dona Miriam, sabe? Achei fantástico, Dona Miriam, isso é porque ele não me conhece, que eu acho que eu sou a pior de todos. Boa noite, gente, é um prazer muito grande, desculpe a ausência da semana passada, mas foi um motivo justo, foi aniversário da minha mãe, então a família estava revezando, assim, sabe? Vinha um, depois vinha outro, depois vinha outro. Aniversário junto com o Dia das Mães? Ela faz próximo, né? Ela faz próximo. Que legal. Legal não, o bolso da gente sofre, né? Bom. Legal não.
Nossa querida Monize também está aqui conosco. Boa noite, Monize. Boa noite a todos, uma excelente semana. Olha, eu tô falando final já. Boa noite a todos. Boa noite, eu tô dando tchau. Tô já despedindo. Boa noite a A todos. gente despediu da outra live agora, né? E também o nosso querido Bruno. Mas o Bruno ainda, ele falou para chegar mais tarde. Ah, Ele tá bom. no, Então daqui a pouco damos oi pro Bruno. Eu Pessoal, não sejam achei. bem-vindos. Quero dizer uma coisa, que hoje, graças a Deus, eu faltei a semana passada. Olha o privilégio hoje, com L. Jordelei. Se eu faltasse hoje, eu ia ficar muito triste também, não menosprezando os outros, tá? Não, tudo bem, Miriam. A gente entende, até porque eu também quero aproveitar esse momento especial, porque a gente estava lá na live do Pava Play e o Jordelei disse que, né, enfrentou alguns seres lá na casa dele e daí chegou no assunto de perguntar para ele o que ele andou aprontando, né, para atormentar tantos seres. E ele falou, logicamente, que são dos trabalhos iluminatórios, né, dos trabalhos elucidativos, que, claro, o plano tem muitos seres que assim não gostam que muitas ideias sejam difundidas. Então, claro, angaria alguns problemas assim. Mas ele falou que ele também tem alguns calos. Então eu pensei assim, vou fazer um podcast com o Jordelei para descobrir os calos do passado de Jordelei. Botando a ênfase, de Jordelei. Então, agora, Jordi, quero saber um pouquinho do teu passado e destes calos. Claro, se tu quiser compartilhar alguma coisa conosco para fins elucidativos. Ai, Pava, nem sei por onde começar, cara. Por qual vida, né, Jorge? Por qual? Em Claro, é museu. eu também penso isso, velho. É que se a gente for olhar, tu não tem a lembrança total das vidas, né? Por exemplo, quando tu tem uma recordação de uma existência passada, tu não tem a vida toda, tu tem trechos da vida, né? E, claro, pelo menos para mim, enquanto encarnado, é assim que eu está ocorrendo. E ali, cara, eu já me vi em tanto lugar, cara. Já me vi matando gente adoidado como templário, né? Em defesa do Cristo, né? Matando em nome do Cristo. Já me vi no Império Romano fazendo atrocidades, né? Não é à toa que tem que ser médium hoje, né? Pois é. Médium grandes responsabilidades, né? Para correr atrás. A existência que eu mais tenho resgatado ultimamente é uma que eu fui bruxo. Fazia trabalhos de magia negra mesmo. Aí esse é um dos que eu mais tenho resgatado. Que interessante. Eu não sei se convém falar por aqui ou não, mas aqui muito no passado provavelmente todos já nos envolvemos em coisas que hoje a gente não acreditaria, né? A gente não, eu não. Mas provavelmente a gente já fez coisas porque, né, a gente sempre está no melhor ponto, né, no melhor momentum. Então imagina, né, a gente sempre foi pior. Então quando a gente quer saber o que a gente andou fazendo, a gente sempre tende a se decepcionar. Mas tem algumas coisas boas que eu fiz também. Eu disputei a namorada com a Equenaz, né? Provavelmente devo ter ganhado na época, porque hoje... E daí por isso ele te mandou pra Terra. Aí ele me mandou pra Terra. Você aproveita. E vocês ainda acham que é legal estar com o Jordelei na Conferência da Paz, né? Ficar só falando besteira. Não, estamos descontraindo até que o pessoal de casa nos mande as perguntas para guiar as nossas conversas hoje. Estamos esperando as tuas perguntas, as tuas respostas, as tuas interações aqui no nosso bate-papo especial. Certo? O Hélio também tem algo para contar para nós. Eu não sei se ele ainda... Ou ele quer aguardar um pouco mais, eu não sei. Deixar o Hélio livre. Hélio livre já é um gás que sobe, que acende, né? Vamos deixar o Hélio livre. Não, eu tava tirando uma foto igual a você aqui, depois eu vou colocar lá. Eu vou contribuir ainda dentro disso que tu perguntou pro Jordelei, depois a gente vai para as outras áreas, mas posso contar sim, eu não tenho nada a esconder.
Também recordo de alguns momentos de existências anteriores, como o Jorge falou, sempre com pontos específicos, não uma reminiscência de uma vida inteira. Não lembro nem dessa vida, os pontos inteiros, como é que eu vou lembrar de uma existência anterior? O que tu almoçou hoje, Hélio? Hoje eu almoço sopa. Tô brincando, mas é que às vezes a gente não lembra nem o almoço, né? Mas enfim, e recordo de estar fazendo algumas bobagens que hoje em dia eu considero bobagem, porque na época eu fiz e não considerava, né? Como, por exemplo, alguns rituais de sacrifícios. E sacrifícios não apenas de seres do reino animal, mas também dos seres do reino humano, humanoides. Né? Estava participando disso. Hoje é uma coisa que eu jamais faria. E entendo, na época, o porquê que eu fiz isso, o direcionamento das energias para materialização de algumas coisas. Beleza, mas hoje em dia eu sei que dá para fazer a mesma coisa sem nenhuma atrocidade desse tipo. Né? E a gente resgata, não tem o que fazer, porque a energia gerada, bom, por mais que se tenha a compreensão, a gente ameniza o resgate, mas alguma coisinha sempre fica, né? Sempre. Verdade. Pessoal, e por falar nisso, eu tive assim uma experiência espiritual em um local que talvez ele já tenha visto, ele que tem mais abertura, digamos, com as visões sobre depois que as pessoas desencarnam, né? Muitas pessoas dormem por muito tempo, né? Dormem. Às vezes por décadas, né? E conheci um local onde existia um departamento, assim, uma instituição, podia-se dizer assim, um albergue, onde, assim, ó, aonde a vista ia de camas e pessoas desencarnadas dormindo mortas, para não dizer. Mortas, envidradas, assim, paradas, paralisadas, representando a paralisia espiritual que tinham quando encarnadas, né? E acabaram acumulando uma densificação tão grande ao redor que elas literalmente morreram, entre aspas, e levam um bom tempo e cuidados para que elas retomem aos poucos a consciência, né? Tem vastos locais assim no astrafísico, isso é incrível para a gente ver como realmente quando se fala em despertar a espiritualidade, é literalmente despertar do ser, porque o ser ele vai à imobilidade quando ele não atenta para as energias, para a vida real, né? A maioria daqueles seres lá, eles não acreditavam na vida depois da morte e nunca, durante a vida, praticavam ações que reduzisse a densidade deles, né? Ou seja, trabalhos no bem, literalmente. Então existe toda essa situação e então muitas pessoas às vezes desencarnam e vão levar anos para despertar, para reviver do lado de lá. É incrível compartilhar essa experiência com vocês. Talvez uma hora a gente converse mais sobre isso, porque temos mais perguntas. Se alguém tiver algo a acrescentar, é só dizer. Quais perguntas? Eu não estou vendo o chat para ver as mais perguntas que tu refere. E a Moniz já sentiu positivamente. Então, a indignação é coletiva com o Pava. Ah, é? Você esqueceu hoje de passar. Ah, eu não passei o chat, né? Eu vim com toda a velocidade lá do Pava Play. Vou passar o chat para vocês agora. Só vou ler então a pergunta. Enquanto a gente conversa, eu vou passar o chat para vocês. A Fernanda, que por falar nisso, eu te agradeço muito pelo teu lindo depoimento do curso de projeção astral. Agradeço mesmo. A Fernanda disse assim: vou refazer a pergunta que fiz pro Pava e pro Hélio. Respondem, que acho que não viram. Às vezes sinto lá no fundo a dor da solidão, embora goste da minha solitude. Vocês acham que é algo muito deste mundo? Como vocês lidam com isso? Eu sendo bem sincero, essas experiências de solidão, eu não tenho muita moral para falar, porque foram poucos momentos que eu me senti assim. Quando criança, tinha um aflorar natural da mediunidade que não me permitia viver nessa solidão.
A minha vida social na adolescência ela sempre foi muito ativa e, claro, embora a gente possa estar vivendo em muitos movimentos e aparentemente numa convivência, a gente ainda assim pode se sentir em solidão, né? Não era o meu caso. Mas os poucos momentos que eu me senti em solidão foram quando eu estava cultivando paradigmas muito limitados. Quando eu estava vibrando muito em energias de escassez, de falta, de dificuldade e sem um equilíbrio interno. Porém, Interessante. como até eu vinha falando agora na live anterior, esse caminho da meditação já venho há bastante tempo, e a meditação é essa comunhão com o todo, isso não me permite viver muito essa solidão, né. E a gente recebe lá no Cali muitas pessoas, em desenvolvimento, dentro das linhas de terapias, que chegam com essa queixa comum, que até estados próximos ou até profundos em depressão, manifestando essa solidão. E você percebe muito por casos comuns, assim, de muito apego, muita falta de renúncia, de soltar situações que já passaram ou estados que viveram que consideram ser melhores, né. Então eu enxergo essa solidão estando muito conectada com a falta de entrega. É. Claro, quando eu me refiro em solidão, pelos conhecimentos todos que a gente tem, se refere à falta do contato com a alma, né? Porque o contato com a alma nos traz essa sensação de preenchimento, né? De completude, de paz e tudo mais, né? Eu acho que eu realmente preciso fazer aquele vídeo sobre como viver com a alma, né? Alimentar a alma, como viver com a alma e com o coração. Talvez deva ser mais assim, mas eu entendo também, compreendo que às vezes a falta de alguma pessoa, né, que possa estar com a gente para fazer a companhia, para dividir as atividades, as tarefas, também possa ser bastante importante, mas que isso muitas vezes acontece pela via contrária, né? É quando a gente consegue atingir esse sentimento de mais completude, né? Então o universo nos rebate da mesma forma. Pava, Oi. eu queria retratar, eu estou falando da minha experiência, aquilo que eu observo na minha vida e dentro das pessoas que saem do Cali, não estou falando que é o caso de quem fez essa pergunta, né, Sim. que é uma falta de entrega. E também percebo que algumas vezes, porque já me relataram isso, muitas pessoas sentem essa solidão por estarem conectados a uma outra realidade, uma outra existência que inclusive já tiveram. Mas aí eu reforço a mesma fala, que é uma falta de entrega, de soltar coisas do passado. Outra Até hipótese mesmo, também. Perdão, Miriam. desculpe, Pode falar, Miriam. não, o que eu ia dizer seguinte, muitas vezes você está conectado em uma situação até mesmo dessa vida. Eu falo por experiência própria, porque que não é atual, né? Porque quando eu trabalhava guiando, né? Eu passava normalmente todo o Réveillon no Rio, né? Em Copacabana, levando o grupo. E eu, quando chegava meia-noite, eu estava ali no meio de 2 milhões de pessoas, e eu senti uma solidão tão grande, mas tão grande, porque assim, eu estava longe da minha família, longe dos meus amigos, eu estava longe de tudo que eu queria, né? Então, dentro dessa vida, né, dessa existência mesmo, a gente pode estar no meio de inúmeras pessoas que muitas vezes, se você não está com as pessoas no momento, na situação que você quer, que você gosta, você se sente solitário, muitas vezes. Miriam, completando o que você acabou de dizer, uma das coisas também que pode vir a acontecer é sentirmos o campo. Às vezes temos um entendimento muito bem, né, e um discernimento muito bom
entre solitude e solidão. Sabemos que não sentimos, às vezes, solidão, mas acaba, às vezes, como o Jordelei nos descreveu, a gente absorve o campo. Às vezes tem um ser ali que está muito só. E principalmente em momentos de festas acontece muito, porque ninguém está o vendo. E, enfim, pode ser também uma percepção, uma vez você sabendo, né, que você não é assim, que você já está num outro estágio, que você não sente mais a solidão, né, e sim uma solitude plena. E aí, quando você sente esses tipos de coisas, às vezes você está sentindo o campo de alguém que está ali perto de você, que realmente, às vezes, está precisando de ajuda, né? E, enfim, isso pode acontecer também, é uma das outras hipóteses. A síndrome do estrangeiro, né, também. Também tem relação, né, de tudo aquilo que a gente, a partir do nosso véu, mas o nosso subconsciente, muita coisa lembra, muita coisa traz, muita coisa aguarda, mas que claro que a gente continua tendo essas vivências muitas vezes, e muitas delas, quando estamos dormindo, né, então isso, muitas vezes vem mais forte esse sentimento, porque a gente ainda acorda com reminiscências. Outro motivo de que, por quê? Nós somos também bastante bloqueados de trazer memórias, né? Porque senão isso aumenta ainda mais. Então, a gente, só claro, a gente é capacitado a trazer as memórias que não vão nos atrapalhar também, muitas vezes. Agora, Valéria, não sei te dizer, essas sensações de solidão, tristeza, paradigmas limitantes, pode ser um sinal de que estamos desconectados de nossa missão para esta vida? Sim e não. Porque tu pode, mesmo se tu estiver conectado com a tua missão, ainda pode sentir estas sensações, né? Mas se tu não seguir tua missão, tu também vai sentir, a tendência a sentir um vazio maior ainda, né? Sim, mas precisamos lembrar que a missão de vida não é externa, a missão de vida é interna. Então, quer dizer que o trabalho da tua maior missão é se autocurar, encontrar a paz, encontrar a luz. Não há problema em sentir solidão, não há problema em sentir medo, não há problema em sentir raiva, ódio ou qualquer outro sentimento. O que é equivocado é nós permanecer nele. Ele nos tira do centro, né? Nós temos que ser, como tu disse na meditação mundial, os transformadores da energia. Quando a gente for bons transformadores, nós vamos atingir, né, o nosso missão, direito e dever, né, da Exato. felicidade. Exato. Na verdade, complementando, às vezes quando a gente fala, e na verdade parece que tudo que foi dito antes não é verdade, né? Não é uma frase muito boa, né? Na verdade, ele não é uma frase muito boa. Realmente. Desculpa, eu vou retratar. E incluindo, Isso. às vezes a gente, é muito natural nós estarmos no nosso caminho, o caminho ser realmente o nosso caminho, e nós termos momentos tristes. Tristeza, porque a tristeza ela também preenche a experiência humana. Eu tenho certeza que Jesus teve momentos tristes, que Buda teve momentos tristes, que santos e santas e mestras passaram por momentos tristes, porque faz parte da experiência terrena, e principalmente no mundo em que nós estamos, utilizando uma nomenclatura mais espírita de provas e expiações, nós vermos o sofrimento no mundo. E esses seres, tendo uma compaixão tão grande, não tem como eles não se compadecerem com o sofrimento de todos os seres que eles viam em sofrimento. Então eles tiveram, sim, tristeza. A questão é o que eles fizeram com isso, né? A forma de lidar com isso e não permanecer neste ponto de tristeza, aí sim. Transformar, né? Realmente. As pessoas, quando nos olham, talvez elas pensem que para nós seja tudo fácil. Eu não estou falando para nós, Hélio, Cris, Pava, Jordelei. Falando para nós no modo geral. As pessoas que nos olham acreditam muitas vezes que a gente não tem problema, porque naquele momento o problema da pessoa que está olhando é maior do que o problema que talvez a outra pessoa tenha. Mas isso é um grande equívoco.
Eu sempre brinco, a grande maioria das pessoas talvez não aguentaria 5 minutos estar na pele do Jordelei, com os conflitos dele, com as revoltas dele, com as indignações dele, com a solidão dele. Mas, claro, para outros, dariam risada, diziam, não acredito que tu tem problema com isso. Por quê? Porque foram pessoas que já venceram essas provas. Assim como, talvez, para muitos problemas de algumas pessoas, eu vivendo-os, eu tiraria de letra. Por quê? Já venci essas provas. Então, no instante que nós compreendermos isso, então nós vamos ver que a maior missão é a nossa. O Jordelei não tem missão para ter 100 mil seguidores falando de espiritismo para se tornar frente do espiritismo. Não, isso não é missão nenhuma. Isso, se acontecer, é castigo, tá louco? Brincadeira. Tô brincando, não é isso. Mas não é essa. A maior missão é eu passar por essa vida terrena, enfrentando-me nos momentos mais decisivos e mais importantes e vencendo as minhas tendências, né? Conseguindo isso, eu encontro essa lucidez, eu encontro essa serenidade. E aí nós poderemos estar sozinhos no Réveillon ou com milhões de pessoas. Porque não fará mais diferença, porque nós nos completamos. E por isso que muitas pessoas não gostam da espiritualidade, né? Porque esse trabalho aí é árduo, é chato, tem que fugir. Principalmente desenvolver a mediunidade, como o Jorge falou. Quando a gente se propõe a desenvolver, né, a ter habilidade com algum tipo de mediunidade, você não estipula, agora você médium por 2 horas. Não, você vai ser 24 horas por dia. E muita gente não... O Jorge também falou sobre lucidez, é muito importante estarmos lúcidos quanto a isso, né? Porque é um desenvolvimento moral muito grande. Então, o seu dia, às vezes 24 horas, ele pode durar 48 horas nessas 24 horas, porque você tem que mediar, né, os 2 campos e várias coisas ao mesmo tempo. Mas é sempre uma dádiva você poder... Eu sempre falo dádiva porque eu acho dádiva em tudo. Uma nuvem no céu, para mim, é uma dádiva. E aí isso tem que ser natural. A gente também falou sobre natural. Esse processo também, né, de entendimento da mediunidade e de desenvolvimento da mediunidade, ele também tem que ser natural, mas saiba que você não vai estipular, né? Você mede 1 hora por dia só. Não. Chegou o furacão. Foi a Isabela aqui conosco. E também a Bela. Vocês viram só, pessoal? Eu falei de uma Isabela, apareceu a Bela. E a Fera também. E a Fera. Bela Beast. Eu ia falar que a Isabela, do nosso querido chat, ela fez uma maratona agora. Ela fez uma maratona porque ela chegou um pouquinho atrasado, colocou a conferência em 2x e conseguiu chegar até nós às 9h33. Estamos juntos agora. Como o tempo e espaço é relativo. Viu só? Que legal, hoje os assuntos estão legais. Estou feliz que temos mais companhia hoje. Vamos continuar lendo aqui o nosso chat, vendo se temos mais perguntas. Se a Bela quiser passar uma mensagem para nós também, fique à vontade. Quer dizer, oi? Enquanto isso, eu estou me lembrando aqui de uma frase que meu pai sempre dizia. Solução para o problema alheio, a gente sempre tem. A gente só não tem para o da gente. Nossa a gente Senhora! É sempre mais difícil do que o dos outros. Olha, Vai falar isso direto. Essa foi a frase da conferência de hoje. Vai ser o título. Solução para os outros temos, para nós. 3 pontinhos. O título de hoje. Ou seja, na dúvida, pergunta pro outro qual é a solução. Segundo o espírito aqui do lado, ele disse que não há problemas. Ele disse que tudo é solução. E agora? Eu aprendi essa frase, desculpa, Cris, mais uma vez. Eu aprendi esse ditado quando eu fiz curso de guia, que eles falavam assim:
E isso Curso de guia eu aplico espiritual? muito. Tu vai ser Não, mentora? é tudo. O meu filho, guia de turismo é tudo. É pai de santo, é guia espiritual, é banco, é tudo, sabe? Então, olha, até pai de santo a gente é, porque Candomblé, ele no Rio, ele é considerado como atrativo turístico. Nós temos aulas de Candomblé, tivemos aulas de Candomblé. Interessante a beça. Mas chegou na matança de bicho caipora, né? Quando falou em matar bicho, eu caí fora, que eu não mato nem por vida, né? Muito bem. Mas eles sempre falavam, os professores sempre falavam que guia não tem problema, tem solução. E quando não tem solução, solucionado está. Está. É E é verdade. verdade, eu aplico isso muito na minha vida. É verdade. A Valéria Mas Cantarelli agradece. Desculpe, Miriam. não pode falar. Ele diz que ela agradece e que ela diz assim, né, que tudo é uma questão de bom senso, de frequência, dessas sensações, né, dominam e tudo mais. E eu tava aqui pensando cá comigo e que todas as nossas, por exemplo, a gente acha que a gente sempre está na mente também, né, que a gente pensa muito com a mente, a gente pensa muito com a mente. Mas a gente só acredita nas coisas e chega à conclusão a hora que a gente consulta os nossos sensos, né? Por exemplo, o bom senso, né? Quando a gente, o nosso senso de beleza, o nosso senso de musical, nossas ponderações, todas elas estão na alma, né? Porque daí a gente não está pensando, a gente está sentindo. Será que isso daí é o bom senso? Daí que vem o bom senso, né? Quando a gente sente a questão. Então o nome é bom senso, né? Não é bom raciocínio, é o bom senso. Então o bom senso vem do sentir, ou seja, vem de consultar uma outra inteligência nossa, né? Que está no sentir, que está no cérebro do coração, como a gente fala, né? Os nossos sensos de positividade, de bom, de algo ruim, de algo que fará bem, que não fará. Todos esses sensos a gente sente, né? E isso é um contato que a gente tem com a alma. E a gente deveria sempre sentir mais. Me fez lembrar isso, Valéria, é muito legal. Feliz por estarem aqui hoje na conferência. Isabela, gostaria de saber se, na opinião de vocês, a regressão a vidas passadas seria positiva para o desenvolvimento nessa existência ou se não seria relevante. Cada caso é um caso, né, querida Isabela? Cada caso é um caso. Da mesma forma como tem pessoas que não convém, até porque a gente tem o véu do esquecimento. Se a gente tem o véu, um motivo tem, né? É pra gente não lembrar em primeiro momento. Segundo momento, claro, pode ser que a pessoa... Só que muitas vezes ela vai ser conduzida a esse trabalho, né? Como vários outros trabalhos, por exemplo, a constelação familiar, que a pessoa ela ressona com uma abertura, né? Ela já chega ao ponto de poder ter uma percepção, já que ela deseja, e isso lhe é permitido dentro daquilo também, que a pessoa consiga lidar, que ela consiga trabalhar e que aquilo venha a ser positivo, porque também há muitos momentos onde é positivo, né? Rever algum acontecimento, entender a origem de uma sensação, de um sentimento, pode fazer com que ela seja trabalhada, pode ser com que ela seja transmutada, ressignificada e a gente hoje consiga também resolver alguma questão. Então, tudo é bastante relativo. Se tu sente que quer, que deveria, para ti pode ser válido, tu vai encontrar com certeza o profissional que vai chegar no ponto ideal, né? Mas ela não é, digamos assim, necessária. Tanto que nós temos o véu do esquecimento. É necessário, claro, para todas as pessoas que estão a ponto de ter uma descoberta, de resolver alguma coisa do passado. E esses, então, fazem, né? Mas não que eu quero dizer que ela não é assim, digamos assim... Não, é que é para todos devam fazer. Eu acredito que tem pessoas que possam e tem pessoas que não possam. E até muitas das que não podem talvez nem consigam. E outra coisa também, que eu deixo assim bem claro, seguinte, que eu tive, já falei para vocês, 2 regressões espontâneas. A gente pode chegar num lugar que aquilo vai te chocar demais, sabe? As 2 regressões que eu tive, eu Ó, não desejo para o meu maior inimigo, e hoje eu vejo aquilo como até assim, poxa, eu melhorei muito. O que eu fazia, Deus me perdoe, pelo amor de Deus. Graças a Deus eu já estou livre daquele sentimento que eu tinha, sabe? É, Mas que a gente, para fazer, tem que ter essa consciência que você
Não vai ser aquela rainha da Idade Média, de vestido longo, E não se sei o quê. fosse, Miriam, se fosse, Vida. daí sim tava encrencada. Pois Porque é, tinha poder mas para fazer não grandes é coisas e de médica repente que não falar fez. assim, não, tá? Você vai encontrar um inferno também. Tem que pedir pra Claudiônica contar a experiência de regressão espontânea dela lá. Ela foi uma princesa? Não, não. Pelo que ela contou, foi uma camponesa, uma florista. Numa delas. Nossa, combina mesmo com a energia dela, flores, Flores, né? Ela gosta bastante realmente. dessa sintonia. Isabela gostaria de saber como se dá o desencarne devido ao autodesencarnar-se. Né? Lembrando que essa palavra que não podemos falar aqui com muita frequência, aquela palavra. Que oportunidade e Ah, não. ajudas a pessoa recebe? Jordi, tu quer responder esta para nós? De forma rápida ou de forma enrolada? De forma enrolada, enrolada que eu digo mais completa, assim, Tá, mas evitando as palavras que começam com claro. su e terminam com ídio. Sim, o processo do autodesencarne, né? Ele como ele é muito lento e gradual, né? Porque ele não é o. Claro, tem o ato rápido e rasteiro, mas tem Mas aquele é a que nós crosta terrestre, né? e tem aquele que nós vamos nos desgarrando um pouquinho por dia, né? Através dos vícios, sejam eles físicos ou mentais. E obviamente que os agravos disso são tremendos, porque todo mal, tudo o que não é do bem é fazer o mal, né? Tudo que não faz o bem é fazer o mal. Não fazer o mal e não fazer o bem também é fazer o mal. Ou seja, o nosso único trabalho é fazer o bem, ter boas ações. E todo o mal que nós geramos, ou seja, vamos pensar agora no mal como uma desagregação às leis do universo, que é de prosperidade, de abundância, de crescimento e de tudo. Tudo aquilo que nós burlamos as leis do universo nos trazem consequências, porque nós teremos que repará-las para o nosso estado de consciência mais leve, mais suave. Então, o processo pós é bastante sofrido, porque é consciente, né? E muitas vezes não vai nem para aquela câmara, para Não, aquele albergue lá, porque para aquilo lá já né, é não uma lá, situação ainda pior. o albergue esse é para quem já foi resgatado É desses lugares. verdade. É para quem já foi resgatado, que já passou muito tempo nesses vales. Assista os primeiros capítulos a primeira parte do filme Nosso Lar, ou leia os primeiros capítulos de Nosso Lar, que você vai ver os 10 anos maravilhosos de André Luiz. Tem no Pavaplay até em audiobook, com música e trilhas e tudo. Muito legal, vale a pena acompanhar essa série. Um Roqueiro no Além também é Vai explicar bem para Isabela também, né? Um Roqueiro no Além também é um livro muito bom para essa forma de desencarne inconsciente, né? Mas que leva ao autodesencarne, que conta a história de Raul Seixas. Olha, um roqueiro no além. Interessante. É muito bom. E a Falando nisso, Milena. deixa eu aproveitar e tirar uma dúvida. Sem citar nomes, mas uma pessoa que ela coloca a vida dela em risco dentro da profissão dela, e ela desencarna nesse trâmite, ela trabalhando, fazendo o que ela gosta, e ela desencarna. Ela é considerada suicida? Dependendo da profissão e de qual é a visão dela daquilo, porque às vezes nós podemos trabalhar em lugares de risco pela necessidade e por ser o trabalho que tem. Então, nesse caso, não seria.
E aí essa pessoa vai estar com todos os cuidados possíveis, tomando todas as precauções possíveis. Nesse caso, não seria. Mas existe o espertinho, né? Aqui aí vai ser um acidente de percurso. E na verdade nada mais foi do que uma ideia premeditada. Aí é outra situação. É por isso que por isso que não pode ter regras. Não existe regras no mundo espiritual. Tem que ser analisado caso por caso. Muito bem, mas Isabela, não se preocupe, a palavra só não pode ser utilizada falando mesmo. No chat tu pode colocá-la. Judeu deu mais nó na cabeça do que as frases da Dilma. Mas então essa pessoa faça a pergunta que eu tento desmanchar os nós. Mas é um assunto complexo, né? Complexo, merece uma palestra. Quer ver? Vamos pegar assim, o Jordelei, tá? O Jordelei vai trabalhar com eletricidade. Então, o Jordelei vai lá, sobe nas torres, de que passa muita voltagem, e aí o Jordelei vai lá e vai... de propósito, eu acabo não me levando as luvas necessárias, as roupas necessárias. E, sem querer, eu encosto a mão. Encosta a mão na mufla. E aí, o que acontece? Isto, conscientemente, para mim, foi premeditado. Para a sociedade, parecerá um acidente de trabalho. Mas, para mim, foi premeditado. Eu premeditei aquilo. Eu subi sem a luva, eu subi sem o equipamento. Eu sabia que isso poderia acontecer. Então, isto é, sim, um ato de desencarne precoce, antecipado. Isso. Agora, tu está lá em cima com todo o equipamento possível e acontece alguma falha de equipamento, mas tu tá com todos os zelos e cuidados possíveis. Não, isto não é um processo de antecipação desencarnatória. É verdade. Jordi, olha só que curioso, né? Porque a gente falando aqui sobre as leis dos homens, aqui para os homens é aparentar outra coisa, mas para o plano espiritual é outra. Tu me fez lembrar também de um outro momento onde, ao visitar um sanatório espiritual, que muito tem também, ao entrevistar algumas pessoas e comentar, né, sobre o dia a dia dessas pessoas, todas relatavam coisas que estavam acontecendo, desde, deixei minhas coisas na terra, desde que, preciso encontrar com fulano para resolver tal coisa, né? Tal pessoa me logrou e eu tenho que ir atrás, tal não sei o que aconteceu, eu quero a justiça. E os mentores dizem que se estas pessoas estivessem aqui na terra, todas estariam certas. Mas lá, nenhuma delas está certa. Ele falou isso mesmo. Né? Ele falou isso mesmo. Porque... né? Lá conhece que os bens são divinos, né? Não são deles. Quem o roubou, os motivos são outros de terem roubado ele, entendeu? Ele estava na loucura, na viagem, né? Ou seja... Para ter uma ideia, uma vez eles me mostraram um espírito que passou 20 anos perambulando pelas comunidades espirituais densas com a mão fechada. Porque na mão fechada ele tinha uma pedra de diamante, que era o maior tesouro dele. E ele não deixava ninguém chegar e pegar a pedra que estava na mão dele. E aí, o dia que ele foi resgatado por exaustão, a espiritualidade disse: agora você pode abrir a mão e ver o que você carregou até hoje. Aí, quando ele abriu a mão, era a terra. Ele pegou um punhado de terra e acreditou que aquilo era o diamante que ele tinha que defender, e foram 20 anos de sofrimento defendendo aquilo, que nada mais era do que um pedaço de terra, um pouquinho de terra. Que interessante, né? Que interessante. Onde vai a mente humana? Essa é outra frase. Phelps diz pra gente fazer uma paraiva pra gente, disponibilizando livros ou indicações deles. Tu me deu uma paraiva. Já tem o Pava Play, já tem o Pava Plus, já tem o Pava Fi. Agora o Paraiva. Essa adorei. Adorei, Phelps, e ainda por cima está feito. Vou fazer. Paraiva vai ter centenas de livros em PDF.
Eu não sei se quem entra no grupo do Telegram tem acesso às informações antigas, mas no grupo do Portal Paz, lá no Telegram, tem mais de 100 livros em PDF disponibilizados. Era esses aí que eu ia botar, Jordi. Tá, então pode colocar. Deletes. Não, vamos lá. Onde é que é, Jordi? É no grupo do Portal Paz que tá lá. Mas não, bota lá, não bota no grupo, Pedro. E tudo 100%. Ó, entrou o Pava atrás do Pava. Ah, é verdade, tirei. Botei errado na televisão lá atrás. Meus queridos irmãos e amigos, eu preciso ir, porque eu preciso dar uma atençãozinha para minhas duas crianças que estão desamparadas desde cedo. Maravilha, Jordi. Então, vá logo para eles. A gente agradece muito a tua presença, a tua participação aqui. Uma maravilhosa noite. Um beijão a todos. Obrigado, Jorge. Obrigada, Jordelei. Com Deus. Que bom, né, pessoal? O Jordi fazia tempo que não vinha aqui conosco. O Hélio também. E Hélio, não sei se tu vai querer contar hoje ou deixar mais suspense. O que me pergunta, eu respondo. Porque o Hélio ele vai se mudar, pessoal. De repente ele vai mais para perto de ti. Ah, é provável, né? É provável. Não, eu estou de mudança de cidade, inclusive. Um pouco mais ao norte. Um pouco mais ao norte agora. Deixa eu ver aqui até no mapa. No mapa não, no calendário, para ficar mais... Daqui 13 dias. Daqui 13 dias estou de mudança. Estou saindo de Santa Maria, aqui do Rio Grande do Sul. Estou indo morar em Santa Catarina, Florianópolis. Tcharam! Tcharam! Daí eu vou fazer um vídeo, né? Despedida do Hélio. Vai ser um vídeo Cadê seu triste. burro? Pois é, estarei nessa nova empreitada agora. Mas, claro, a gente está aqui fazendo a conferência online. Os vídeos ultimamente a gente tem feito online também, então permanecerá nesse Online. formato e continuaremos, né? É verdade. Bom, eu vou ter onde passear. É verdade também. Além lá do Cris, né? Só que o Cris fica um pouco mais longe ainda. Lá no Um Hélio eu vou pouco poder... mais ao norte. pouco mais pro norte. Lá no Hélio dá pra ir de carro ainda, né, Hélio? Umas 8 horinhas, 9 horinhas chega lá. É isso, bem tranquilo. Pra você passar, e lá no Cris você tem que passar por Juiz de Fora se vier de carro. Nossa, Juiz de Fora eu tenho uma saudade. É uma cidade que eu quero visitar de novo. Eu quero ir lá ver onde eu morei. Nossa, eu tenho muita saudade. Eu gostei muito de quando eu morava lá. Já tem uma casa para você ficar. Legal. Todos vocês, né? Eu vou fazer o Pava atravessando o Brasil. É o Pava Tour. O Cris, a gente marca um encontro aqui na chácara. Que legal. Eu vou fazer o avião do Pavão, e que vai começar do Rio Grande, lá do Iapoque, que vai até o Chuí. Eu vou passar em todos vocês. Olha que eu passo em muito lugar na Extrafísica, hein? Não sei nem onde é às vezes, mas é longe. É difícil a identificação, né? Muitas vezes. Até porque muda um pouco. Verdade. E, pessoal, eu quero agradecer a tua presença aqui em mais esta conferência. Se tua resposta não ter sido respondida, traga novamente na terça-feira que vem. Vou tentar... O Hélio vai estar aqui conosco terça-feira que vem, é isso mesmo, Hélio? Posso confirmar? Certa resposta. Ah, então, que bom. Então, eu espero que todos estejam aqui conosco. A Moniz e o Bruno, que não teve hoje, certo? Agradeço a tua presença. Hélio, uma maravilhosa noite. Muito obrigado, Pavo, pela oportunidade desta conversa, reencontro. Bom ver vocês. E terça-feira que vem, vemos de novo. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite também ao nosso querido Cris. Boa noite a todos. Bem-vindos de volta. Hélio, muita paz, muita luz a todos que estão nos assistindo. É sempre uma honra poder participar da meditação. Da meditação. Já estou trocando o nome da conferência do da programa. Paz. Da conferência. Muito obrigado sempre, de coração. Uma ótima semana de muita paz, muita luz. Obrigado, Cris. Uma semana como é que é? Qual que é a tua palavra, aquela? Nossa, eu esqueci. Mas deu um branco. É dádiva? Uma semana cheia de dádivas, Cris. Miriam, isso. Uma semana cheia de dádivas para ti também. Boa noite. Muito obrigada a todos. Que a sua semana também seja magnânima,
né? Magnânimas, dádivas magnânimas para todos. Ai, que palavras Para fortes, né? todos vocês, pessoal do chat, que Jesus ilumine e ampare a vida de cada um dos familiares, né? E uma semana plena de luz para todos. Já tá faltando elogios para a semana, né? Plena, essa foi boa. Monize, querida Monize, uma semana plena, um dia iluminado amanhã para ti. Agradecemos tua presença, uma maravilhosa noite cheia de dádivas. Boa noite a todos, uma excelente semana. Foi muito bom ter o Jordelei, o Hélio aqui. E terça-feira que vem estamos com o Hélio garantido. Oba! Então até terça que vem. Boa noite. Boa noite, Moni. Boa noite a todos, pessoal. Boa noite. Muito bem, muito bem. É isso, pessoal. E digo mais, vou tentar trazer o Hélio de volta para a conferência. Vou conversar com ele, apesar de que, claro, ele vai se mudar, mas a internet, né? Então eu vou convidá-lo para retornar à conferência da paz. Vou ver também com o Jordelei, vamos ver. Certo? Agradeço muito a presença de todos vocês. Espero quem faz as meditações comigo de manhã, amanhã às 8 horas da manhã. O link eu coloquei lá no Telegram e também na aba dos membros. Será que eu botei? Acho que eu botei. Se não, eu vou botar de novo agora. Uma semana cheia de dádivas para todos vocês. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!